Olá, bem-vindo à primeira unidade da disciplina Fundamentos de Climatologia do curso técnico em Agrocomputação da UFR. Nessa primeira unidade, nós vamos estudar os conceitos da climatologia, porque para entender como que o clima interfere, como que o clima influencia a agricultura, primeiro nós precisamos entender os seus conceitos. Tá? Então, nessa primeira unidade, nós vamos, por exemplo, diferenciar tempo e clima. Muitas pessoas acham que tempo e clima são sinônimos, quando na verdade são coisas completamente diferentes. Qual que é o certo eu perguntar? Como está o clima em Rondonópolis hoje? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ou o correto seria eu perguntar como está o tempo em Rondonópolis, tá? Então, tempo e clima, eles têm uma diferença, tá? Depois nós vamos ver as escalas de abordagem dos estudos climáticos, desde a escala global, quando se por exemplo, quando se fala em mudanças climáticas globais, até a microescala, que seria o clima, as condições do clima, por exemplo, dentro de uma área de vegetação, dentro de uma área verde. Tá? Depois nós vamos estudar os componentes e a estrutura da atmosfera terrestre. Tá? Até quando, até que altura da atmosfera vai o interesse da climatologia? A atmosfera é composta por várias camadas, então nós vamos também entender essa estrutura da atmosfera. Depois, encerrando então essa unidade, os elementos e os fatores do clima. O que são os elementos? São os componentes do clima. A temperatura, a precipitação, a umidade, a radiação solar, a pressão atmosférica, os ventos. Tá? Esses são os elementos. E o que modifica esses elementos? Porque, por exemplo, porque faz mais calor durante o dia do que durante a noite? Ou faz mais calor em janeiro do que em junho, tá? Então tem, fatores que vão modificar a temperatura. Pode parecer perguntas, simples, mas tem uma explicação científica por trás disso. Vocês vão descobrir, por exemplo, tá, que o calor que nós sentimos durante o dia, ele não vem do sol, tá? Ele é produzido na própria Terra. Então depois dessa aula sobre calor, você vai, por exemplo, parar de dizer aquela frase, como que o sol está quente hoje. Tá? Então, são conceitos que nós aprendemos dentro da climatologia. A partir desses conceitos, dominados esses conceitos, tá? Nós vamos então aplicá-los na agricultura. Como que esses elementos, temperatura, precipitação, radiação solar, vão interferir na produção agrícola de uma região. Tá? Nós vamos ver lá na frente como que o clima influencia, por exemplo, o estado do Mato Grosso é um grande produtor de algodão. Por que a região sul do Brasil não planta algodão? Tá? Isso tem uma interferência climática, uma questão climática nessa distribuição das culturas pelas áreas no Brasil. Principalmente o Brasil, que é um país de proporções continentais, onde temos diversos tipos climáticos. Tá? Então, dependendo da região, determinadas culturas vão ser mais propícias do que outras. Tá? Então, nos vemos durante as aulas, dessas 2 primeiras semanas, na unidade 1, aprendendo então os fundamentos conceituais da climatologia. Tá? Até lá!